começar falando do site da FTC, que é o que tem um pouco mais de urgência. Porque a EPA tem tantas burocracias, alvarás e tudo mais, que a gente tem que colocar o pé no freio. Mas o da FTC é a construtora, que é do Temer e do meu marido, né? E a gente está precisando começar um site para eles. Eu gostaria de começar um site bastante simples. Eles já têm alguns empreendimentos construídos em Franco da Rocha. O predinho deles, o Bela Vista, está saindo. Lá em Franco da Rocha também está quase pronto. O Habits vai ficar pronto em janeiro. Então a gente vai poder começar a vender, e para isso a gente vai lançar mão de Instagram e vamos fazer algumas ações digitais para poder fazer essa venda e não só contar com o corretor, né? Mas para isso a gente precisa de uma presença digital. Não tem site. Eu já mapeei como eu gostaria que fosse esse site, começasse com uma landing page muito simples e que a gente fosse, ao invés de buscar Google Ads, focasse mesmo em SEO, porque assim, eu sou uma que assim, eu pulo todos os Google Ads, eu só clico nos resultados abaixo. Não sei se todo mundo... Eu fiz uma pesquisa sobre isso, aparentemente só 12% das pessoas clicam. Então, assim, são anúncios caros e que não sei se realmente valeria a pena. Talvez para essa faixa da minha casa, minha vida, vale a pena, mas eu não estou certa que é aí que a gente deveria investir. Eu acho que um SEO muito bem feito traria mais benefícios. Então, a ideia é começar com uma landing page pequena, explicando quem é a corretora, falando desse empreendimento que já foi entregue, falando do empreendimento que já foi, que vai estar sendo lançado para venda, e falando de próximos lançamentos. Tá? Não tem muita complicação. Mas eu gostaria que esse site fosse um site escalonável e que ele pudesse, no futuro, ter uma calculadora de Minha Casa Minha Vida. Então, a pessoa entra com os dados, ganho X reais, tem 3 pessoas na minha família. Tem vários exemplos por aí que eu posso mandar para vocês darem uma olhada de como funciona, né? Eu até fui atrás, teria que meter um pouco de Python, isso estou fora, não é a minha... não gosto de brincar disso, gosto de só coisas visuais. Então, eu gostaria de obter esse orçamento, né, até para mostrar para eles e defender a importância de ter isso no site, e como isso pode chamar novos clientes, gerar tráfego e tudo mais. Show de bola. Deixa eu te perguntar, porque assim, para entender, por exemplo, essa questão dessa calculadora. É porque sempre que a gente fala dessas questões de, eu gostaria disso aqui, isso é super legal. Eu acho que quanto mais completo um site ele é, melhor, porque você tira a barreira do cliente sair do site e talvez ali sobrecarregar um WhatsApp, um atendente, uma coisa, às vezes uma dúvida besta, que poderia ter um FAQzinho ali no site que resolveria essa dúvida da pessoa. Então, assim, inclusive, igual você falou, pô, sobrecarrega às vezes uma DM no Instagram, que a pessoa poderia responder a pergunta que já existe no site, a resposta para ela, e assim vai. O site serve também como presença digital, como catálogo de produtos. Você falou, eu quero 12 empreendimentos que vão estar. Um site muito bom, depois eu vou mandar para você. Ou você pode até olhar depois, não sei se você conhece a consultora Patriani. Para mim, a referência de site de empresa, ela, de construtora, ela é a top. Ela é a mais top de todas. Eles têm várias coisas naquele site de construtora deles que é assim, é coisa de maluco. Você pode ver em 3D real, andar pelo apartamento em tempo real, é uma coisa de louco. Então, assim, mas qual que é a minha dúvida? Por que que eu tô falando tudo isso? Essas funcionalidades, a gente pode partir, digamos assim, a landing page ela tem 3 níveis. Igual, por exemplo, a Opportunity, ela foi um projeto bem mais complexo. Por quê? Ela é um site institucional, ou seja, ele tem a landing page padrão, a parte que você clicou no URL do Google lá, aparece. Né? Só caiu ali. Só que, por exemplo, ele tem sistema de linguagem. Então, você vai lá em cima, se você mudar a página, a gente usa uma coisa que chama SPA, que é Single Page Application. Ou Sim. seja, ela não tem carregamento.
a página ela carrega uma vez, ela demora às vezes meio segundo a mais para carregar do que uma outra página normal, só que toda a navegação que você fizer pelo site, até mesmo mudar a linguagem do site, não existe mais carregamento. Então ela carrega uma vez e pronto. O restante da experiência do usuário é sem load. Não existe, sabe, vou clicar para ver quem somos, aí tipo, a tela fica branca e aparece de novo. Não, não existe isso. A gente usa essa tecnologia. Qual que é o porém dessa tecnologia, que é o que a gente trabalha aqui no escritório? Existe um medo muito grande de SEO, que hoje é o foco. O SEO, se você pegar o site da Opportunity e jogar em qualquer rastreador, você vai ver que ele é 100%. Ele é nota 100, por quê? Porque ele é o melhor possível, é o melhor que deu para fazer do site deles, tudo que o Google precisa estar ali. Mas o que que acontece? A gente usa o React, que é uma linguagem de programação para fazer. Ou seja, eu não uso WordPress, eu não uso esses construtores prontos. Eu faço via código mesmo, é código direto, tá? E ele usa JavaScript. Então, se você jogar, por exemplo, em um scrapper, que a gente chama, o que que é o scrapper? Quando você pergunta para você usa ChatGPT, essas coisas? Uso. Eu sou também, eu era do meio, então eu tô seguindo. Ah, perfeito. Então, assim, quando você vai lá, você joga para ele e o formato do Java, ele, antigamente, até mais ou menos 2009, o SEO do Google ele não executava JavaScript. Então, assim, site com Java já era, você não tem SEO. Agora não, desde aquela época ali, porque a galera ainda tem muito medo, né? De que, pô, se o site ele vai renderizar o Java, então não vou ter SEO. Não, hoje não tem mais esse problema. Os sites eles são indexados, todos os sites da Opportunity estão indexados. Se você pesquisar, ela vai aparecer provavelmente em primeiro lugar ali no ranking do Google. Então, assim, é super tranquilo. Mas eu sempre aviso isso antes para a pessoa ficar ciente. Olha, a gente não vai usar o HTML padrão. Se algum scrapper tentar roubar os dados do site, ele vai pegar o HTML vazio. Ou seja, ele vai ter o head, vai ter o body vai sair vazio para ele. Então ele não consegue pegar a informação do site para alimentar algum banco de dados externo. Realmente, só se o scrapper souber executar JavaScript. São pouquíssimos que fazem isso. Google é um dos poucos que fazem, né? Então, assim, eu só sempre falo isso porque às vezes chega lá na hora, aí o cara pega o link e joga um desses scrappers gratuitos que não executam Java. Aí o cara, pô, mas deu zero aqui? Sim, porque eles não executam JavaScript. Se você pegar o do Google, o mesmo que você usa para verificar a indexação, tá lá 100%, ele mostra o print do site e tudo mais. O que que acontece agora, a segunda parte, para eu entender, porque depois a gente vai ter que, eu vou analisar toda a questão da reunião, a gente grava, porque depois manda para uma transcrição e a gente vê tudo com muito mais calma, tá? Por exemplo, essa questão da calculadora. Vocês vão precisar de algum lugar para o cara preencher as informações, vai disparar para, por exemplo, um Vai ser um CRM. formuláriozinho e daí vai ter uma respostinha, porque essa calculadora é apenas uma simulação de venda, ela não é o que vai garantir o financiamento do Sim, cara, não é nada disso. imagino, É uma imagino. ferramenta que diz: olha, vem aqui e faz uma simulação, depois fala com o meu vendedor, descobre se você fez direito, porque além do que o cara tem que colocar os dados corretamente, senão não funciona. Então, assim, é um chamariz, é um formulário. Eu Um até teste mandei. aqui só para o cara sentir ali, ver. Exato, dar uma curiosidade e ver se a gente consegue fisgar ele através da calculadora. Legal, legal. Eu até mandei um exemplo aí da calculadora da Lopes no chat. Ah, você mandou aqui no chat do Meet, né? Ah, eu Isso. vi aqui. Deixa eu ver, por exemplo. Deixa eu seguir os templates que eles colocaram. Então, 5.000, entrada da FGTS 25, valor do imóvel 250. Seleciona. Ah, ok. Tem toda a lógica da reunião, em 6 meses, simular. Ah, eu clico em simular e ele me manda para mim um formulário. Ou seja, na verdade, isso aqui seria semelhante a isso aqui que vocês queriam. Ou seja, na verdade, Isso, isso aqui é enviado para a equipe de vocês, de alguma forma, e através desse envio, vocês que entrariam em contato com a pessoa, é isso? exato. É Ah, para entendi. pegar o gancho, né? E aí, através disso, a gente consegue qualificar o contato ou descartar. Sim, perfeito. Tá, uma dúvida com você. Porque, por exemplo, você fala, como é uma coisa de construtora, a obra ela tem os estágios da obra, né? Então, vai ter uma época que a página de vocês vai ter lá, esses aqui são os que estão concluídos, esses aqui são os que estão em construção, esses aqui são os que estão em fase de projeto, em planta e tudo mais. Só que isso muda, né? Daqui a 6 meses, às vezes está em projeto, então em construção. Vocês vão ter que ter um jeito de mexer nesse site. Então, a minha dúvida é, como que vocês pensam nisso? Porque aí tem dois caminhos. Até por essa questão de mandar, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer o disparo para vocês do, sei lá, vamos dizer que vocês querem fazer integração, igual foi a Opportunity. A Opportunity ela usa o CRM
da Dynamics 365, que é da Microsoft. Só que tinham vários perigos que a gente teve que tomar cuidado de, poxa, eu vou mandar um webhook para vocês, como é que eu vou fazer isso? Eles queriam usar um processo um pouco mais perigoso, que era eu ter tokens ali na interface, porque como é uma landing page, né, ela não tem banco de dados, ela não tem um back-end, é só a interface mesmo, é só o front ali. E aí corria muitos riscos. Qual que era o risco? Por exemplo, pô, vocês vão me dar uma chave de token, que é um token exclusivo, que não poderia, em teoria, vazar para lugar nenhum, por segurança, para comunicar com o sistema do Dynamics. Pô, não dá para fazer assim, a não ser que a gente colocasse um banco de dados. Só que colocar um banco de dados na história é outro orçamento, porque é outros 500. Ah, não, aí o que a gente fez? Não, não vamos fazer desse jeito. Eles montaram lá de uma forma que eu só mando os dados cru e eles processam por lá. Show de bola. Ficou muito simples, não tem banco de dados, não tem nada. Então, essa é uma dúvida com vocês. Como que vocês têm algum banco de dados? Vocês têm ali, por exemplo, algum tipo de CRM que permite que eu só mande um request para que vocês processem do lado de lá, para que isso fique tranquilo, porque a gente tem que prezar muito pela segurança. Esse que é o meu medo, porque, beleza, quer colocar banco de dados? A gente coloca, não tem problema nenhum. Eu posso passar algumas opções gratuitas para vocês, para que vocês não precisam pagar o banco de dados, tá? Por exemplo, a gente tem o Supabase, que é um dos mais famosos ali, coloca um Supabase ali da vida, porque aí ele permite que todas as requests, todas essas questões que tem algo exclusivo, vai pelo banco de trás, vai ali pelo back-end e nada aparece para o usuário. É isso que eu preciso confirmar com vocês antes até da Eu vou gente falar, seguir. ser super sincera com você. Não montamos nada disso. O que que eu fiz? Entendi. Eu contratei a Local Web, Sim. mas eu contratei um servidor dedicado da Local Web, onde a gente enfiou todos os sites da família. Não, que aí vocês usam para rostear tudo lá. Exato. E foram criados e-mails das empresas lá dentro e acabou aí. Não, Entendi. não Entendi. teve nenhum passo dois. Tranquilo. É porque assim, mas, por exemplo, vocês têm algum CRM para o pessoal que receberia, ou eles receberam, sei lá, no WhatsApp, por exemplo. Estamos Onde que seria montando isso? tudo agora, está tudo funcionando via WhatsApp. WhatsApp. Então, por que que a gente pode fazer? Mas aí, por exemplo, até para isso eu recomendaria ter um back-end. Por quê? Porque o WhatsApp é a mesma lógica de qualquer CRM. A gente teria que ter um servidor para instalar a API do WhatsApp para vocês, e aí é uma outra máquina separada. Pode ser uma máquina super simples, baratinha ali, só para a gente instalar uma API própria, porque vai servir só para vocês, basicamente. Não é para fazer disparo, não é para fazer nada demais. É para pegar o formulário e usar a API para disparar internamente ali para vocês. Aí é um uso interno, né? Então, super simples ali, uma maquininha de 2x2 já serviria para gente. Quando eu falo 2x2 é 2 GB de RAM e 2 GB do CPU, tá? Bem basicão. E aí a gente instala, faz esse trabalho de instalar ali para vocês. Teria que fazer também o processo da construção do site vinculado ao back-end. Aí a gente pode usar o mesmo que eu falei para vocês. Eu acho que hoje do mercado é a melhor solução e a mais fácil de se integrar qualquer coisa, ainda mais que vocês estão com urgência, que é o Supabase. Ele tem alguns tiers, mas assim, de verdade, o nível gratuito deles é muito generoso. Vocês provavelmente, mesmo quando o negócio escalar, vocês não vão precisar pagar. De verdade, assim, a não ser que vocês queiram colocar projetos a mais no mesmo Supabase, que é o que muitas pessoas não fazem. Para cada projeto, cria uma conta gratuita lá e show de bola, controla os e-mails e aceita, O tá? Superbase é como o Firebase do Google. Basicamente, só que o Firebase, ele é um. Aí, Ele estava falando aqui, achou que eu tinha caído aí. Pergunta. Pois é, mas engraçado que eu tô no. Oi, voltei. Não sei o que aconteceu. Qual que foi a última coisa que vocês ouviram? Ah, eu tava falando do Firebase e do isso. Supabase. O Firebase é o que a gente chama assim, a nível de uso, quase nada vai mudar, tá? Para vocês, porque a funcionalidade que a gente vai usar não é o banco de dados em si, é só a funcionalidade de segurança dele, que ele roda essas requisições por ele e não em algum meio externo por aí. Então, mas basicamente, pra você entender a diferença, existem bancos de dados relacionais e não relacionais, ou seja, é basicamente uma coluna que está aqui, ela é a mesma coluna que está em uma outra tabela ali qualquer. No Firebase não tem muito isso. O Firebase é uma tabela que você basicamente tem que sempre colocar todos os dados de novo. Essa é basicamente, ou seja, você não consegue referenciar as coisas. Tipo, a coluna do nome aqui, às vezes é uma coluna que está como
sei lá, ABC em outra tabela, mas eles são o mesmo dado. Esse é um relacional, que é o Supabase. Firebase não, você tem que colocar sempre a informação. É só isso, é uma coisa bem técnica, mas a nível de aplicação, quando a gente muda o escopo e tudo mais, isso faz muita diferença, Não, porque sim, tem mas tipos de entender mais ou menos para onde a gente está indo. de boa. Aí o que, que a gente vai usar? O Firebase a gente vai usar. O Firebase. O Supabase a gente vai usar o que a gente chama de função add, que nada mais é do que executar um comando, executar uma requisição não pelo front, pela interface do site, sim pelo banco de dados. Então ele mesmo, o site só vai falar, executa isso aqui. Vai mandar os dados que ele precisa para executar e o resto acontece sem nunca aparecer para o usuário. Ou seja, não tem risco de alguém interceptar a chamada, pegar a informação. O máximo que um hacker vai conseguir fazer nesse processo é pegar as informações que você está transmitindo. Só que o que você está transmitindo é o que ele preencheu no formulário. Ou seja, ele já tinha acesso às informações. Ele não vai ter token, segurança, não vai ter nada disso, que é o que é o perigoso de vazar, porque vai ser justamente o que vai estar a API do WhatsApp de vocês. Que é para mandar pela API, vocês vão ter que conectar com a API, ela simula um WhatsApp web, tá? Basicamente, vocês vão conectar ali um QR Codezinho, e aí ele usa, ele simula a API, simula um WhatsApp web e dispara as mensagens para vocês, tá? Desculpa, gente. Aí, foi? Não tem problema. E aí a gente vai para a segunda parte que eu preciso ver com você, que é a questão que eu estava comentando. Pô, é um projeto de construção, uma construtora. Então, vocês têm ali os projetos, vocês têm ali, por exemplo, beleza, essa determinada construção hoje já está em fase de projeto, mas daqui a um tempo ela vai estar sendo construída. Então, por exemplo, beleza, vocês pretendem atualizar imagens do site, configurar, como que vai ser essa questão? Por quê? Porque mesmo a nível de banco de dados, e aí precisaria de qualquer jeito, porque tem que guardar essas imagens em algum lugar, porque se fosse deixar estático no front, beleza, até funciona. Mas qualquer dia que vocês quiserem mudar uma imagem, tem que acessar o código. Então, alguém teria que ir lá no código mexer, seja trocar o URL, mas tem que acessar o código, recompilar o site e publicar. Com o banco de dados, eu posso tentar fazer de uma forma que elas sejam dinâmicas. Então, você consegue ir no banco, ali alguém, qualquer pessoa pode ir no banco e mudar o URL que está lá e automaticamente vai mudar no site. Tá? Tem esse jeito de fazer, mas isso também traz limitações, que é todo o design do site ele seria montado de forma que ele fosse adaptável dinamicamente. Então você mudaria ali o status de uma construção e ela automaticamente iria para uma outra aba e sumiria da antiga, e o formato sempre de mostrar as fotos, o que tem, seria dinâmico. Isso engessa muito o site, mas dá liberdade de modificação para vocês. Não tem muito como fugir dessa parte. Agora, qualquer mudança muito drástica de design, não. Cada construção eu quero, por exemplo, igual é o Patreon hoje. Patreon, cada construção que você clica, você vai para uma página dedicada àquela construção. Então, ela é toda feita para aquele cara. Beleza que tem um template ali, você vê que ele tem a mesma carinha, mas é tudo diferente. As fotos mudam, tudo muda, o jeito que é apresentado muda dependendo da Eu tô dando uma construção. olhada aqui no site deles. É uma ótima referência, eu acho que de todas ali. Vou até abrir eles aqui, só para pegar, por exemplo, um exemplo para vocês aqui. Ó. Por exemplo, se a gente for aqui. Eles têm também essa questão de blog integrado. Eu não sei se vocês iriam querer essa questão de blog. Foi uma coisa que a gente tentou fazer para o Opportunity, mas justamente pela questão de banco de dados não deu para fazer. E aí a gente fez o seguinte: eles têm o LinkedIn. Então a gente embedou o LinkedIn deles como um blog. Então é uma ferramenta externa que a gente usa o iframe dela dentro do site deles. Se você falar em blog, você vê que na verdade é meio que um bloco que renderiza ali dentro. Então ele basicamente simula os Então posts é do uma LinkedIn boa como se fosse. ideia, porque daí você já está colocando conteúdo no LinkedIn que E refletindo no site, não é uma má exatamente. ideia. Então é uma saída que a gente arranjou, funcionou super bem, eles gostaram. Então é uma coisa que a gente fica recomendando. Mas, por exemplo, igual eu tô aqui no site da Patriane, então, pô, beleza. Encontro seu imóvel, aí aparece 1.000 cidades aqui, eu vou clicar, por exemplo, cidade que a gente está aqui é Campinas, aí aparece o cadastro aqui de vários, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, Moriá, presença. Você clicou para ver o Moriá aqui, cara, é outra coisa. É um site, todo o design aqui, todas as fotos, tudo que tá aqui é dele e exclusivamente para ele. Aí tem a questão do decorado virtual, que você consegue em 3D navegar pelo apartamento, que é uma viagem isso aqui. Então, assim, mas todos os sites dentro deles, cada subdomínio, por assim se dizer, né?
cada parte interna de cada edifício deles aqui é diferente. Então a gente tem esses caminhos. O que eu recomendo para vocês? Se vocês querem fazer algo mais simples, igual você falou, a sua ideia é ser mais uma landing page. Uma landing page, no meu entendimento, ela não tem subpáginas, tá? Quando a gente Não, fala landing page, é uma página só. Então, talvez facilitar um pouco a entrega, até para ser mais rápido para vocês. Então, a gente faz uma página única, essa é a minha ideia, tá? Só estou falando aqui. Página única, e a gente pega o status atual do negócio de vocês. Então, ó, é isso aqui que nós temos, aí a gente pode criar uma área de galeria, que a pessoa pode ver e tudo mais, ver todos os projetos. Quais estão em estágio de construção, quais estão em estágio de projeto, quais estão já concluídos. Coloca ali o. E aí no formulário a gente coloca para a pessoa selecionar, junto com a calculadora e tudo mais. E aí qualquer edição nesse caso, não teria como fugir. Ah, esse aqui saiu de construção para. Tá pronto. Tem que alterar no código, teria que mexer no site. Aí é não diferente. é uma coisa como, sei lá, uma época eu trabalhei numa concessionária Porsche no Canadá, que todo ano, toda semana tinha anúncios de carro pre-owned, que você tinha que ir lá, entrava num back-endzinho, colocava a fotinho, escrevia... enfim, não é isso, porque uma construção, ela sai de linha em 18 meses, então não Demora. demora, não é uma coisa que vai acontecer toda semana. A gente até poderia ver com vocês mesmos qual que seria um fee de ajustar isso daqui, porque ao mesmo tempo que vai estar ajustando essa construção A que foi entregue, está entrando a construção B ali que começou agora. começou agora. Então, a gente poderia ver nesse sentido também com vocês de um feed de manutenção, vamos dizer assim. Ah, entendi. Show de bola. Deixa para lançar um próximo, vocês convocam a gente para a gente fazer uma manutenção e atualizar o site, tipo isso. Exato. Tipo, vocês colocam o que está sendo lançado e colocam no entregue o que estava lá, entendeu? Perfeito. Assim eu acho que é o caminho mais. Até para sair mais rápido, acho que seria o ideal. A gente vai montar uma proposta certinho. Depois, o que eu vou te pedir? Eu vou te mandar, ou eu vou mandar para o Luiz, que você está conversando com ele, eu vou mandar um pequeno documento. Se você puder preencher algumas perguntas para a gente, mandar para a gente as respostas, porque eles ajudam a gente na hora de montar a proposta para vocês, para a gente entender muito melhor os detalhes, tá? Para que a gente possa montar o mais adequado possível. Tanto para não superfaturar, quanto para também não colocar abaixo demais e a gente acabar tendo um trabalho excessivo e uma coisa que a gente diminuiu muito o custo para ficar realmente equilibrado, ser o mais justo possível. Tá? Certo. Pelo que a gente está indo pela linha aqui, independente do que seja, como vai ter essa necessidade de, como pelo menos por enquanto, pelo que eu entendi, vocês não têm um CRM e tudo mais, a gente iria pelo WhatsApp. Precisaria, isso vai estar tudo na proposta, pode ficar super tranquilo, só estou comentando mesmo. Teria que ter ali um servidorzinho para que a gente possa fazer a instalação da API. Eu mesmo faço todo esse processo, eu mesmo vou lá, eu mesmo instalo, configuro e tudo certo. Só preciso do acesso ao servidor contratado, tá? E aí instala a API, conecta ali com o site, faço tudo se conversar sem problema nenhum. E também, mas aí, pelo que eu entendi, vocês já têm, né? Que vocês contrataram pela local web, que é onde fica ali hospedados os sites e tudo mais. Deixa eu te perguntar, você já tem domínio, você já tem tudo certinho, né? Já tem domínio. Só a única coisa que eu não contratei para o site da construtora foi o certificado SSL, porque não estava usando o site, não estava fazendo nada, então isso aí eu larguei, deixei para depois. Não, isso aí pode ser a última coisa, porque primeiro a gente vai colocar no domínio, vai testar, aí beleza, quando for acessar, vai aparecer aquele aviso de segurança, mas o importante é o site estar funcionando, porque isso é um clique, isso já logo com um clique ali, eles geram um certificado SSL ali da página, não tem problema nenhum. Perfeito. Isso que eu queria perguntar. E, bom, acho que é isso. Você me manda o documento, eu vou Pode preencher deixar. e mando para vocês, para a gente. Mas acho que a ideia é essa mesmo. Sai um site de construção, entra outro, vocês mexem com isso, porque senão eu vou ter que mexer. E eu não quero. Eu preciso colocar minha atenção em outros lugares, que não é ficar. Eu, assim, sabe, como programadora, sou um excelente designer, entendeu? Eu fui aprender Legal. a programar para os programadores pararem de brigar comigo.
Entendeu o que eu estava fazendo e porque eles estavam fazendo bonequinho de voodoo com a minha cara. Então, não gosto de programar, entendeu? Preciso saber? Preciso. Porque senão os pessoal faz bonequinhos de voodoo com a minha cara. E com muita razão. Né? O papel aceita qualquer coisa. Aí quando você começa a colocar uma caixa dentro da caixa, que está dentro de uma caixa, que divide em 10 caixas, realmente não é a mesma coisa. Bom. Ó, eu lembro que você tinha comentado, o Luiz falou pra mim que tinha o da consultora. Eu não Então, entendi muito bem. O negócio de doce, eu não entendi muito bem, tá? Eu vamos dar parei. seguimento dele agora? Ou vamos. Você quer olhar isso em outro momento? Você acha melhor. Eu só vou fazer uma explicação por cima, porque na verdade eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Pode Eu ser. vou precisar procurar parceiros de logística. E eu estou vendo que tem algumas frameworks que já são utilizados, que já são integrados com as entregas de congelados e tudo mais. Se eu precisar fazer dentro de um framework, não sei. Nem sei quem faz isso. Webflow. Sei lá. Shopify. Shopify já tem todos os entregadores Entendi. lá dentro. Que já vão receber minha entrega, já vai cair direto na fila dos caras. Vocês fazem também? Então, eu nunca mexi com o Shopify. Eu posso dar uma olhada para te dar uma. Isso eu tô Na verdade, sim. Na verdade, Não, porque eu não sei quem sim. são, entendeu? Assim, vou falar para você bem honesto com você. A gente nunca mexeu ainda com marketplace, principalmente nesse nível. A gente faz algumas automações para marketplace. Então, por exemplo, eu fiz a venda hoje, manda esse cara para um processo de follow-up. Beleza. Isso aí, ok, a gente faz ali, talvez monta às vezes um mini CRM para o cara, para ele poder gerenciar tudo. Mas a nível de cuidar de, por exemplo, fornecedor, conexão, na verdade, eu nem recomendo triangular isso. É melhor realmente, hoje em dia, é muito bem feito essas plataformas, de tentar deixar isso integrado. Então, por exemplo, tem uma também que um cliente nosso usava, que era a Bling. Ele usava a Bling. A gente quase usou aqui na loja. E eles conectam com tudo, com sistema de venda, com sistema de frete, de entrega, tudo integrado com eles ali. Eu acho que é uma das melhores do Brasil também, a gente usar aqui na loja. Tem o Shopify. O Shopify ele é mais voltado para o. Realmente ele é mercado, né? É algo mais infoproduto barra. Não, também vai encapsulado, vai um monte de coisa, não tem nada a ver. Tem o e-commerce também. O e-commerce também tem essas integrações, mas o e-commerce ele já. Até porque ele é WordPress, né? Se você colocar ele no WordPress. Então, assim, ele exige um pouquinho mais. Ele é mais chato, mas ele funciona super bem. O e-commerce é um dos mais antigos do mercado, até do que a Shopify, que veio depois. Mas até por questão de custo, eu iria para a Shopify, sendo bem honesto, tá? Porque você tem um plano deles lá que você paga $1 pelos primeiros 3 meses. Então, assim, pô, o negócio tá começando, é show de bola. É muito tranquilo e eles liberam tudo. Você paga, você tem acesso a tudo. Eles não bloqueiam. Isso aqui não pode porque você só tá nesse plano de $1. Não, você pode usar tudo que você quiser. É bem legal. Mas eu posso dar uma olhada para você e te passar algumas dicas. Posso procurar alguma coisa também e ajudar vocês nessa parte, não tem problema. Tudo bem. Eu estou até num grupo de empreendedores, eu estou tentando entender o que eles usam para fazer, porque a logística, o meu produto é congelado, então não é qualquer um que vai mandar esse produto. Tem esse detalhe. Complexa. Então eu vou acabar escolhendo o que tem a melhor integração logística em detrimento do que é mais bonito, ou que é mais. Sim. Quando é próximo, as lojas aqui em Campinas usam muito a Log. Log é meio que um iFood de entregas. Eles não têm nada a ver com restaurante e tudo mais. Na verdade, é mais para lojista mesmo. O custo é muito bom, tá? É coisa assim, de R$10, você manda para quilômetros e quilômetros de distância. É bem legal, é bem legal. A gente usa eles, inclusive, tá? A gente tem uma loja de suplementação na família. Às vezes a gente mora em Campinas, o cara tá em Jaguariúna, que dá, pô, o Luiz saberia me falar melhor quantos km é, mas deve ser uns 20 e poucos. Cara, sai R$17 a entrega, é muito barato. É muito barato. Entrega no mesmo dia, é moto. Então, se o cara passa na loja, pega o produto, entrega pra pessoa. Então, assim, congelado tem que ser rápido, né? Porque senão descongela. Normalmente, eu acho que você consegue pedir, que se eu não me engano tem, que é aquelas motos que a traseira dela
É aquela mais grossona, que é justamente para levar coisa quente e coisa gelada. Então, assim, eu acho que funciona, acho que é bom, vai dar uma olhada. Dá uma olhada nisso. Tá bom, Então, acho que é isso. Acho que a bola tá com a gente aqui. Então, ficou alguma dúvida, Fátima? Quer me perguntar alguma Não, por coisa? Fica à vontade. enquanto, ficou muito bem explicado. Vou responder o questionário de vocês, talvez com o questionário pinte alguma outra pergunta, mas aí eu Sim. mando um WhatsApp pro Só Luiz, confirmar. a gente vai resolvendo. Enquanto a gente está conversando, eu faço umas anotações, tá? Que é só para tipo, deixar tudo planeado. Aí eu só quero confirmar com você, Fátima, se eu entendi bem aqui. É assim, é coisas que eu vou falar aqui para você, não é tudo que eu anotei, mas é só para a gente alinhar. Na questão da parte do FTC, né? Isso. Tá. De primeiro step ali, você estava pensando na landing page simples, né? Coisa básica ali só para lançar. Aí, beleza, passou essa parte simples ali. A gente definiria um cronograma de quanto tempo a gente ia ficar nisso. Aí, depois, o segundo step ali, a gente ia criar uma conexão, né? Avançar essa landing page para criar uma conexão, que na verdade é criar meio que uma calculadora embutida ali dentro, simulando o Minha Casa Minha Vida, basicamente, né? Exato. Show. E aí, você quer fazer algo escalonável, e para que não tenha aquela dor de cabeça de sempre que lançar um novo empreendimento, ou eu vou falar um novo prédio, vamos chamar assim de um jeito mais simples. Para que você não tenha trabalho manual, você prefere, ao invés de você inserir, você prefere nos convocar para fazer essa operação, certo? Certo. Show. E no É para Comer, no caso, a sua ideia principal é fazer um marketplace, né? Não tem um landing page. Não tem. Eu já fiz um landing page meio de qualquer jeito, tá lá. Não é nem não, landing page é um sitezinho, tá completamente desatualizado, tem que sair fora. Mas eu quero fazer um marketplace dessa vez. Direto. Direto. Marketplace, você queria, por exemplo, contar, ter aquela parte de quem somos, o porquê somos, ou... Sim, tem que ter, porque assim, a marca é muito nova e ninguém vai entrar só para comprar, se não tiver explicação do que é e por que é assim. Então seria um site completo, basicamente, Isso, né? teria que ser um site completo. A gente pensou em usar o iFood, por exemplo, mas o iFood tem uma restrição muito grande, é só para uma cidade. Então, certo. Inclusive, eu lembrei agora, como a gente, porque é o seguinte, é um saco isso, mas é super simples de fazer também, mas vai precisar no site de vocês, tá? Como vocês vão coletar dados, informações, precisa ter aquela partezinha lá na parte de baixo de termos de uso, política de privacidade, então vai ter que ser essas duas paginazinhas extras ali, para que o usuário saiba como vocês vão tratar os dados. Então é sempre importante, isso tudo a gente pede para vocês, porque toda a cópia, tudo que vai no site, vocês precisam mandar para a gente, tá? A gente não desenvolve a cópia, a gente pode ajudar, mas a gente não desenvolve a cópia. Então, se vocês já tiverem isso em algum lugar, eu recomendo, pode usar até o ChatGPT, ele gera super bem, tá? Essas coisinhas ali, mais simples, que tem muito conteúdo da internet para ele ter pego, para ser treinado, ele monta ali política de privacidade em termos de uso super fácil, tá? E se você contratar o plano ali do 5 ou do GPT, pelo menos um mês ali para você fazer a foto, é algo que ele escreve de uma forma bem melhor hoje, né? Eu não sei se você tem assinado, mas hoje ele já está bem mais humanizado, inteligente. Então, ele sabe fazer isso bem. Mas é o que o Luca falou, a gente consegue hoje ajudar vocês nisso, né? Tudo interfere na elaboração, mas querendo ou não, a gente consegue. Claro. Não, o site a gente vai entregar para vocês com todas as imagens, a gente vai entregar para vocês, e Copy. também toda a copy a gente vai entregar para vocês, já focando em SEO, né? Tipo, quais são as palavras que são importantes para a gente. Inclusive, uma das coisas que a gente quer fazer no final dessa landing page é tipo um mini glossário para poder ter as palavras que as pessoas procuram e explicado, né? O que é essas Legal. palavras dentro do mercado imobiliário, porque as pessoas ficam falando. No mercado ou no caso, não é para comer. Não, não é para comer, eu preciso de tantos alvarás, de tantas coisas que eu não gostaria de pensar nisso agora. Vai ter, só para falar para vocês que vai ter no futuro, mas assim, eu estou de mãos atadas, que eu não consigo
deslanchar esse projeto na velocidade que eu gostaria. Você quer primeiro, até para você ver como que a gente como que é o nosso trabalho, dar um foco principal na construtora? Isso. Porque a construtora, em janeiro, saiu a Bits e a gente vai estar pronto para vender. A Epacomer são tantos alvarás, tantas É que a gente petições, que eu não sei quando eu vou poder. para a época comentou ainda, você acha viável nem fazer proposta ou você quer ter uma base? Porque para fazer proposta a gente precisaria dos dados. Pelo que eu estou entendendo, tipo, você ainda tá é, estudando o caso, né? A gente ainda está estudando o caso. Tipo, é uma coisa que vai acontecer, Então foca só na nossa. mas vamos focar na FTC primeiro. Então fechou. Então a proposta é só para ela. Isso. Então, um mini glossário, só essa parte aqui que eu estou anotando, da construtora, para explicar o que são as palavras-chave, a explicação. Exato, tipo, o fundo de garantia, a gente já desenvolveu também um FAQ, posso usar meu fundo de garantia? Não posso. Vocês dão desconto? Dão, não dão. Posso fazer permuta no meu apartamento? Não, não pode. Tem bastante perguntas, então a gente está com o conteúdo bem desenvolvido, mas a gente precisa ter uma ideia de como é que a gente vai fazer esse site e como é que a gente vai evoluir com ele. Tá. Vou colocar aqui, então, tem Siri, porque você me falou isso, tem meio que uma FAQ também, né? Tem. Uma FAQ. Mas o que a gente pode fazer para janeiro, por exemplo, quem somos, empreendimento que já entregamos, porque isso gera, né, confiabilidade, empreendimento, lançamento que está vendido agora. E aí depois, fase 2 FAQ, o próximo empreendimento, não precisa ficar tudo pronto de uma vez só. E se a gente pedir, se a gente hoje, vamos definir uma prioridade para focar, então, para eu já alinhar aqui. Tanto para focar nisso, quanto eu quero, se fosse para entregar esse site, eu queria saber assim, vamos lá, qual que é o prazo hoje que você fala que é viável? Seria ótimo se eu tivesse isso pronto até tal. Seria ótimo se a gente tivesse esse site pronto para o final de janeiro. Final de janeiro. Tá falando aí 2 meses. 60 dias, quase. É possível. Tem Natal, tem Ano Novo. 45 dias ali, né? Vai colocar aqui. Bacana. Final de janeiro, seria ótimo. Então. Bacana, Fátima. Prazo. Beleza. Contando aqui sem contar a parte da proposta. Não, fechou. Você acha que hoje a gente consegue enviar as perguntas? Consegue? Então, hoje a gente envia as perguntas. Quanto mais cedo a gente tiver o retorno, cedo a proposta para a gente. Inclusive, né, nas perguntas, eu vou mandar abaixo delas, vai ter ou antes ou depois. Provavelmente vai vir depois das perguntas. Eu vou te mandar um briefing total de toda a reunião para você validar. Qualquer coisa ali você muda e devolve para a gente. Não, isso aqui vocês entenderam divergente, para confirmar para a gente ter tudo máximo alinhado para que realmente chegue para vocês o ideal. Tá bom? Perfeito. Fechou, então. Última coisa, Fátima. Isso é eu falando, tá? Nossa modalidade aqui de conversa o jeito que a gente está conversando aqui. Você acha que é algo que a gente teria que melhorar algo? Ou se a gente está sendo falta de clareza? Eu falo mais feedback. Olha, cara, para mim não. Para mim ficou tudo muito claro. Mas, assim, eu acho que se o Temer ou o meu marido estivessem na conversa, começa a falar de Superbase, de não sei o que lá, eles iam ficar um pouco assustados, porque não conhecem e para mim foi ótimo. Foi com uma profundidade que eu conseguia acompanhar. Não, perfeito. Acho que dependendo, não é todo cliente conseguiria acompanhar. Você começa a falar de JavaScript, a pessoa já fala assim... Não vai entender. Não saberia o que é, mas assim, para mim foi tudo sossegado. Fechou. Obrigado pelo feedback. A gente gosta de perguntar porque
Querendo ou não, é muito valioso esses feedbacks. Então, fechou, viu? Hoje mesmo eu já te mando, então, as perguntas. Perfeito. Não, acho que assim, foi muito boa a conversa, foi proveitosa e vou receber aí, aguardo as perguntas de vocês. Vou responder o mais rápido possível, porque assim, a gente tem prazo, mas a gente não tem muito, então. Mas a ideia realmente é escalonar isso daí para não ter que ficar, ai, quero um site gigante para o final de janeiro. Acho isso não é realista. Beleza. Perfeito. Obrigado, viu? Foi um prazer, viu, Fátima? Prazer falar com você, Luca. Você também, Luiz, a gente vai se falando. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana para vocês, viu? Também. Tchau. Tchau.